Metsuyan, Erev Shabbat, Shalom, Akulam, estamos nos adentrando na Parashá Beshalach, e esse vídeo é referente ao Sefer Yetzirah, no segundo capítulo, o primeiro verso, o primeiro Perek, o segundo Perek e o seu primeiro verso, 2.1, e algo muito bonito. Mas antes de falar sobre isso, essa é uma paraxá muito especial, a paraxá Beshalach. Existe um costume muito grande entre os sefaradim, tanto os marroquinos como Halabi, por exemplo, e os libaneses, de normalmente rezar no Netz, e exatamente no horário onde Am Israel fez o Az Yashim Moshe Bnei Israel, e com uma kavaná muito forte, uma kavaná de força, essa mesma força de Hashem, que ele tira e tirou todo o Israel do Egito, das suas limitações, e deu mais uma oportunidade, e assim traz a tradição em relação a esse cântico, que é um piut, é um poema também que se acompanha. Az Yashim Moshe Uvenei Israel et השיר הזו להשם ויאמרו לאמור השירה להשם כי גאו גא סוס ורכבו רמם ויען עוזי וזמירה ויהי לי לישועה זה לי ואנחנו אלוהי אבי רוממהו השם אישי מלחמה השם שמו מרכבו פעו ולא ירא באי ובחש על אישה וטובעו וינסוף. Aqui nós temos o clássico Az Yashim Moshe Bnei Israel, exatamente como cantaram tanto Moshe Rabbeinu e todo o Am Israel, e esse atravessar, que equivale, nós vamos falar muito sobre números hoje, nesse momento, e sobre correlações, e essas correlações na Kabbalah, de acordo com o Rabino Yitzhak Ginsburg, que conhecido pelos cabalistas como o Malach, o anjo, pela força espiritual que ele tem, ele traz que a Kabbalah nada mais é do que uma fonte de remezim, que são correlações. No 2.1 começamos Ezrim Vestai Otiot Yesod. Nós temos aqui que são 22 letras a fundação Yesodot, Shelosh Shemot Vesheba Kafulot Vestai Ezrim Peshutim. Nós temos exatamente 3 mães, que equivale, como traz a Kabbalah e o Rabbeinu Yitzhak Kaduri, que está aqui do lado do Baba Sali, 3 mães, que equivale aos Avotenu, Abraham, Yitzhak e Yaakov, 7 duplas, preste atenção, 2, 4, 6, 7. Já ouviram falar que nós precisamos escutar bastante, até olhar, saber como respirar, e devemos falar menos. Isso é importante. Essas são consideradas como as 7 duplas ou 7 kafulot. E quais são as 12 elementares? 12 tribos de Israel, os 12 caminhos que se abrem exatamente agora na Parashá Beshalach. Para quem não sabe, não se abriu somente um único caminho, como traz o clássico filme de Hollywood, os 10 mandamentos de Charlton Heston, quando ele abre o mar e todo o Israel passa. Na verdade, todos os mares do mundo, até os rios, se abriram, e não foi somente uma abertura, foi 12 aberturas, uma para cada tribo de Am Israel. E esse 12 também tem, além de ter relação também com Mazalot,
esse 12 tem correlação dentro do micro como do macro. Do macro, nesse aspecto semiótico, simbólico, como foi dito em relação a 12 tribos, 12 Mazalot, mas internamente tem uma correlação de pares em relação a órgãos internos. Por exemplo, 2 braços, 2 mãos, 2 pés, 2 pernas, 2 pulmões, 2 lados do coração, e aí você vai juntando, existem outros órgãos também, e assim formam 12. E nós temos também a relação das 3 mães, né? Aqui é muito interessante, também Tzakadori, que estudou em Porat Yosef, como os Mecumbalim do bairro antigo, também considerado como o antigo bairro de Jerusalém, eles dizem que as 3 letras mães, que tem um remezinho, um remes, com os patriarcas também se refere a fogo, água e ruach, que é espírito. Esh, mai, veruach. A partir desses 3 elementos, pela Kabbalah, se forma algo que o Maharal de Praga, alguns séculos depois, chamou de Golem. Muito bom. E ולשון חק מכרה בינתים שלוש שמות א' שמן שימי דומימי שאישור כת איור רוח מכרה בינתים. Agora vamos para alguns segredos. Alguns segredos podem ser revelados, porque quem vai assistir esse vídeo é alguém que busca esse conhecimento. Entretanto, se não estudar de forma correta, for uma pessoa boa, o que eu vou falar aqui vai ser somente palavras que vão ser ditas aos ventos. Entretanto, algumas pessoas vão juntar essas palavras que representam o Aleph, vão transformar num zumbido que equivale a Mem, ou podem chiar como Shim, formando assim as 3 letras mães. Então, as 3 letras mães, como foi dito, nada mais é do que são letras que valem a técnicas de meditação, que equivale também às 3 colunas, como é encontrado em relação aos diagramas da árvore da vida, tanto em relação ao Ari, Akadosh Rabbeinu, Zer Tzadik Libraha, o Arizal, e Tzfat, como também um grande Gra, ou Gro, um Gaon de Vilna, da Lituânia. Eles têm 2 formatações da árvore da vida, mas em ambos eles correspondem às 10 Sefirot, e eles deixam oculto, cada um dentro do seu sistema, a Sefirah de Dat, que seria a 11ª Sefirah. Então, o porquê de estar falando sobre as Sefirot, porque até antes de adentrar um pouco mais, aqui traz que uma vez que se completa a iniciação das 10 Sefirot, então a gente começa a estudar sobre os 32 caminhos de uma forma mais profunda. Então, essas 10 Sefirot equivalem a 7 mais 3, ou equivale a 7, 1 mais 3, que são Malchut, que é o reino, de baixo para cima, que é a 10ª Sefirah, a 9ª Yesod, e assim o Rebbe de Gur, anterior, ele trouxe algo muito bonito, também foi redito pelo atual Rebbe de Gur, que Yesod Lesod, do fundamento daquilo que é considerado como um feijão com arroz, você pode chegar no caviar, você pode chegar num determinado segredo. Mas se você não tiver base, se não tiver formatação, você pode achar essas palavras bonitas, pode achar algo interessante, mas se você não tiver a base, se você não tiver o afinco, a dedicação do estudo, você não chega a receber esse fundamento. Interessante que o fundamento tem uma relação tanto com a Sefirah de Yesod, como de Tiferet, com Yosef Hatzadik, que equivale exatamente ao caminho do meio, né?
entre Malchut, Yesod, Tiferet e Keter, né? Agora, em relação ao caminho do lado esquerdo, que equivale a Malchut, Hod, Gevurah, Binah, e o direito que é Chochmah, Chesed, Netzah. Mais uma vez, Malchut equivale a reino e Yesod é fundamento. Se eu for pelo caminho do meio, Tiferet é a beleza, e vai no caminho reto pela Sefirah misteriosa, que é o Da'at, que é o conhecimento, que é uma Sefirah móvel, até chegar em Keter. Se for pela via do lado direito, nós vamos ter exatamente Malchut, Yesod, Netzach, que eu particularmente traduzo como eternidade, mas o tradutor para o português, o professor Avraham Pamplona e o Rabino Arieh Kaplan, na tradução para inglês, eles trouxeram que Netzach também tem uma relação com os conceitos de resistência, que é automaticamente o que chamamos hoje de resiliência, a fortaleza, ou seja, algo inquebrantável, né? Um espírito inquebrantável, e automaticamente a ambição positiva. Existem dois tipos de ambição. Aquela ambição que chega a ser quase como uma avodazará, alguma coisa muito negativa que faz que a pessoa se torne um escravo daquilo, e existe uma ambição que faz com que ela cresça. Chega a passar um pouco acima até Hesed, que é a bondade da sabedoria de Chochmah e de Chochmah até Keter. Então, a letra Mem, ela simboliza, né, o caminho do lado direito. A letra Shin, ela equivale ao caminho do meio. E logo a gente tem a letra Aleph, das três letras mães, que equivale a Malchut, Yesod, Hod, que é exatamente a Sefirah de Moshe Rabbeinu, que foi considerado como o homem a nave mais humilde da Torá Kedushá. Mas também essa humildade leva a pessoa ao esplendor. Um exemplo disso é Hannah, Hannah profetiza, Ruth, a Moabita, Brúria, todas as mulheres de valor que elas se tornam humildes e elas crescem, fazem florescer a sua família, os seus maridos, como Rachel do Rabi Akiva. Existe também, tanto é citado alguns Masertot, tem Maseret Nazir, tem o Maseret Nedarim, e eles citam alguns casos interessantes. Entre eles teve uma rainha chamada Malká, que ela fez Nezirut. Então a gente aprende aqui que a Nezirut não é somente feita pelo homem, mas também pela mulher. Então dessa humildade nós subimos até Gevurah, que é uma severidade, também o rigor, é a disciplina. Para se conquistar e se ter alguma coisa tem que ter sede, tem que ter esper, tem que ter dedicação. Senão é talento em vão. Força sem dedicação é talento em vão. É aquele Habib que acorda, estuda um dia, fica sem estudar 2, vai na academia um dia, fica assim na academia uma semana, trabalha um dia, não trabalha 3 dias, 4 dias. Então, se algo não tem constância, algo não se desenvolve. Então, o Hod, que leva até Gevurah, essa humildade para a pessoa fortalecer. O melhor exemplo disso dentro da área de esporte, no basquete, tanto masculino como feminino. No feminino, nós temos a Hortência no Brasil, e no masculino nós temos o Oscar Schmidt. Ambos não eram jogadores excepcionais, não eram brilhantes, mas eles eram conectados com a Sefirah de Gevurah. Eles eram disciplinados, eles usavam o rigor de uma forma positiva. Um pouco a mais, como é a letra Lamed, e assim eles se tornaram mestres nesse caminho. Claro que você tem que ter uma distinção, que cada caminho é um caminho para cada pessoa, e o excesso de rigor sem consciência é uma deturpação, é um radicalismo. Deus nos livre.
Subindo pela Gevurah, nós temos atual entendimento. Então, esse entendimento que dentro, por exemplo, da própria Hassidut Chabad, equivale mais à junção de duas Sefirot, que também são chamadas Sefirot mães, que é Binah, Chokhmah e Keter. Mas, na verdade, o Keter para o Chabad não se conecta com a Sefirah móvel, que é Da'at, e nós temos a palavra Chabad, Chokhmah, Binah, Veda'at. E dessa junção de entendimento com conhecimento e sabedoria, você tem acesso à coroa. Feito esses adendos referentes à árvore da vida, sem falar sobre a questão da correlação com o corpo humano, ou com correlação de energia, mas somente com correlação do seu significado em si, e das 3 colunas e das 3 letras mães, adentramos que existem alguns termos, por exemplo, eu não vou chegar a me aprofundar, mas sobre prato, kaf, que também pode ser colher e pode ser palma da mão, que é esse ato de receber, né? E tem um adendo muito interessante, que a balança, ela pesa os méritos e as transgressões, mas essa balança equivale à nossa vida. Então, existe uma balança que os anjos, por exemplo, eles escrevem de um lado e escrevem de outro, entre o livro da vida e um outro livro que eu não vou citar, e de acordo com os nossos merecimentos, existe algo muito especial, que é a permanência. O Men, a letra Men, ele tem uma relação com um determinado som, que eu não vou dizer, que aqueles que merecem o conhecimento e se aprofundarem vão receber, assim como o Shin tem um outro som, e o Aleph, o código do Aleph é ser a respiração. Então é a respiração entre o som do Man, em continuação, e ser o som do Shin, que eu não vou fazer por uma questão de respeito à tradição. Então aqueles que de coração buscarem a obra e com dedicação e, claro, com orientação de uma pessoa correta, vão chegar a esse conhecimento. Então, algo muito interessante, né? Os cabalistas dizem que a voz suave, agora vamos começar a falar sobre a voz suave, ela é aquela voz sossegada, é a mesma voz que tanto Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, escutou, com o Iov, que foi Jó, né? Então, essa voz suave, né, o sussurro, a brisa, também é uma das manifestações de Hashem. E um trecho de Iov traz para nós: uma palavra foi sussurrada a mim, meus ouvidos capturaram seu toque em meditações de visões noturnas, quando um transe sobrevém ao homem, o terror me chamou e tremi. Isso mostra claramente que Iov teve uma experiência espiritual. Agora, seguindo uma relação dessas respectivas vocalizações, nós temos muito interessante sobre o significado de Hashmal, né? A palavra Hashmal. A palavra Hashmal, que é uma classe de anjos, né, como visto na visão do profeta Ezequiel, ele traz que a aparência do Hashmal no meio do fogo. Então, o que é isso, o fogo? Aí nós temos nessa terminologia cabalística que nós temos exatamente essa interface entre o entendimento e a sabedoria. Esse meio desses dois, dessa conexão dos dois, que é o conhecimento, o conhecimento que está no meio, que liga tanto a sabedoria como o entendimento, ele é exatamente aquilo que se diz está no meio do fogo. E daí se surge um estado de consciência, nesse estado de consciência. Entretanto, o Talmud traz uma outra forma de ver em relação às 3 letras mães, em relação também às manifestações espirituais dessas 3 letras mães. Ele interpreta que a palavra Hashmal, que é uma das classes de anjo, vem de 2 palavras que significam o silêncio
da fala. O que é o silêncio da fala? É exatamente quando a pessoa atinge um estágio de meditação e ela começa a escutar algo, ou seja interno, ou seja externo. Quem pratica ou praticou ou praticará Itibol Dedut vai ter essa oportunidade, que é parte da raça de Breslov. E agora, linkando com essa paraxá, com a paraxá até anterior e essa paraxá, Bo para Bechalá, né? Vem para Bechalá, nós temos algo muito interessante. Nós temos que Moshe Rabbeinu, ele possuía duas letras dessas três letras mães, que é Men, Shim, só que ele possuía o rei. E com isso a gente tem uma chave. Como da permutação, exatamente ele usou um nome contra o egípcio, e esse nome equivale às 5 vogais entre as consoantes de Men e Shin permutados. É óbvio que eu não vou permutar, e não se deve permutar sem ter acompanhamento de uma pessoa correta e séria, e da forma como tem que ser feita, né? Mas, entretanto, é assim como declara o Midrash, que Moshe Rabbeinu matou o egípcio. E, para concluir, né, mais uma vez, lembrando, nós temos essa ideia entre o Mem e o Shim, que é uma vocalização, utilizando consoantes e vogais e as devidas correlações, né? E o interessante é que existe também um outro conceito cabalístico que é encontrado no Sefer Yetzirah, é encontrado em outros livros pelos mestres, chamado de Shosham Sodot, que é a chamada Rosa dos Mistérios. O que seria essa Rosa dos Mistérios? Nós temos que no Zohar, nós temos a Rosa das 13 pétalas. Então, quem já participou de um Kiddush sabe que se coloca a taça no meio da mão, para quem pratica essa aplicação cabalística, para se poder receber, então, toda essa conexão espiritual que se tem. Então, o Aleph, ele não traz a ideia desse fôlego, né? Desse fôlego de manifestação, e a forma como respira, a forma como a gente utiliza a inspiração, a respiração, essa consciência, e da forma como temos que levar a vida. Então, eu desejo a cada um de vocês muita alegria, que possamos continuar crescendo no estudo da Torá, no aprofundamento no Sefer Yetzirah, entretanto com sabedoria e compreensão, sem pressa, mas com muita emoção. Aos poucos se grava as letras, mas de uma forma correta, coerente e de uma forma segura. Em hebraico, né, o hebraico ele tem muitas correlações, então uma das formas de uma pessoa ter consciência e se aprofundar nos mistérios é estudando hebraico e não tendo pressa, compreendendo cada parte do caminho de como vai ser feito. Mas ainda assim ele pode fazer uma pequena meditação todos os dias, ao acordar e ao deitar, que é propriamente vinculado com o Shema Israel, que inclusive é tão necessário para uma questão de segurar e como proteção espiritual antes de dormir, como é parte da Alahá, né, ao te deitares, ao te levantares, quando estiver no teu caminho, ensinarás aos teus filhos, e esses filhos podem ser todos aqueles que buscam aprender com você. Então, que possamos ser aquele que caminha e passa esse conhecimento adiante. Só coisas boas hoje e sempre.